Olá, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar cinemática. Nós vamos ver aí os conceitos básicos da cinemática e também sobre velocidade. Então, cinemática é uma palavra que vem de kinect, que significa cinética, que significa movimento. Então, na cinemática, a gente vai estudar o movimento dos corpos. E aí nós vamos ver aí os conceitos de referencial, trajetória, espaço, velocidade. Nesse momento, nós não vamos nos preocupar com a causa do movimento, e sim vamos estudar os movimentos em geral, o que está acontecendo ali no movimento de determinado corpo. Bom, começamos então com os conceitos básicos. O que seria um móvel? Então, um móvel é aquilo que nós vamos considerar como o nosso objeto de estudo, aquilo que se movimenta, tá? Então, um móvel pode ser um carro, pode ser uma bola de futebol, qualquer objeto que está sendo o nosso objeto de estudo, que está se movimentando. Ponto material ou partícula. Ponto material são os objetos que nós vamos desprezar as dimensões durante o estudo. Então, se nós pegarmos um carro viajando, por exemplo, de Alegrete até a cidade de Rosário do Sul, então esse carro ele pode ser considerado um ponto material, porque nós vamos desprezar as dimensões dele. Não vai interferir no estudo do movimento dessa viagem se é um carro hatch ou se é um carro sedã, por exemplo. Agora, corpo extenso. Corpo extenso é quando as dimensões interferem. Então, nós podemos pegar aí o exemplo do carro, só que em vez dele estar numa viagem, a gente quer estacionar ele numa garagem, tá? Bom, aí se eu estou estacionando um carro numa garagem, faz muita diferença se é um carro hatch, se é um sedã ou se é uma caminhonete, por exemplo. Aí as dimensões vão interferir e aí eu considero como um corpo extenso. Outro conceito bem importante na física é o conceito de referencial. Então, o referencial é um corpo ou um lugar a partir do qual as observações de fenômenos diversos são feitos. Por exemplo, um ônibus está viajando ali, está se movimentando numa estrada. Eu posso adotar como referencial para estudar esse movimento a terra, o chão, ou então um observador parado ali no lado de fora, tá? Então esse seria um referencial adotado. Outro conceito importante é o conceito de movimento e repouso. Quando que um corpo está em movimento? Quando as suas posições variam ao decorrer do tempo. Quando que ele está em repouso? Quando passa o tempo e a posição desse corpo é sempre a mesma. Então, para a gente poder dizer se o corpo está em movimento ou em repouso, é bem importante a gente definir um referencial. Pegando essa imagem aqui, ó, do ônibus em movimento, né, viajando, por exemplo, numa estrada, a gente tem que adotar um referencial para dizer se está em movimento, se está em repouso. Então, se nós adotarmos como referencial esse observador externo aqui parado, olhando, ó, ele vai ver as posições do ônibus variar ao passar do tempo. Então, para este observador, o ônibus está em movimento. Agora, se nós pegarmos essa pessoa aqui, essa senhora que está sentada dentro do ônibus, se adotarmos ela como referencial, para ela o ônibus está parado. Por quê? Porque conforme passa o tempo, a posição do ônibus em relação a ela é sempre a mesma, tá? Então, os conceitos de movimento e repouso, eles dependem do referencial adotado. Se o problema não diz o referencial, a gente adota a terra, o chão como referencial, tá? Trajetória é um outro conceito na física bem importante. O que seria a trajetória? A trajetória é demarcada por todas as posições ocupadas pelo corpo ao decorrer do tempo. Então, por exemplo, aqui ó, nós temos dois pontos. Como é que eu posso sair de um ponto e chegar no outro? Posso chegar por diversas trajetórias. Aqui eu coloquei três exemplos, ó, trajetória 1, trajetória 2 como uma linha reta e a trajetória 3 aqui uma curva, tá? Então a trajetória é as posições em que o corpo vai ocupando ao passar do tempo. A trajetória, gente, ela depende do referencial adotado. Então, se nós pegarmos aquele exemplo anterior ali do ônibus,
tá? Então, vocês imaginem uma pessoa dentro do ônibus e joga uma moeda, tá? Então, se a pessoa está dentro do ônibus, ela vai enxergar a trajetória da moeda subindo e descendo, como uma linha reta. Já para um observador externo, ele vai enxergar uma parábola, uma curva, tá? A moeda vai estar se deslocando para frente. Então, a trajetória também depende do referencial. Bom, vamos ver a posição de um móvel ao longo de sua trajetória, o espaço S. Então, imaginem aqui uma linha, tá? Que está marcando o espaço S. Aqui, o zero é a origem dos espaços. Aí, num determinado instante de tempo t, o corpo se encontra num ponto P. O espaço S é a distância entre o ponto que o corpo se encontra até a origem dessa trajetória. Vamos ver ali, então, um exemplo. Aqui nós temos um exemplo, então, de um móvel que no instante de tempo igual a zero está na posição -2. Ou seja, da origem está menos 2 metros, né, anterior à origem, tá? Então, tá menos 2 metros no sentido decrescente aqui, ó, das posições, né? Bom, vamos pegar então um outro exemplo aqui, ó, no instante tempo igual a 2 segundos. Quando o tempo é 2 segundos, a posição S, tá? O espaço S desse móvel é 1 metro, ou seja, ele está a uma distância de 1 metro da origem dos espaços. A origem dos espaços é sempre o zero, tá? Variação de espaço ou então deslocamento escalar. Bom, o que seria isso? A variação do espaço, ou seja, o ΔS, nada mais é que a diferença entre a posição final e a posição inicial do móvel. Então, é aonde que o corpo estava, posição inicial, e aonde que o corpo chegou, posição final. Então, você faz a diferença entre a posição final, S2, menos a posição inicial, S1, e aí tu tem a variação de espaço, ou seja, o deslocamento escalar. Para ficar mais claro a respeito da variação do espaço, eu vou fazer um exemplo aqui para vocês, tá? Então, a variação do espaço, ela pode ser positiva, e aí é a característica do movimento progressivo, e pode ser negativa, que é o movimento retrógrado que nós vamos ver a seguir. Então, vamos ver um exemplo aqui da variação do espaço positiva. Olhem só, no instante de tempo t1, o móvel encontra-se na posição inicial 10 metros. No instante de tempo t2, o móvel encontra-se na posição 50 metros. Qual é a variação de espaço? O ΔS. O ΔS vai ser a posição final, que é 50, menos a posição inicial, que é onde ele estava, que é 10. Então, ΔS é igual a 50 menos 10, que dá mais 40 metros. Então, aqui nós temos o ΔS, 40 metros, positivo. Então, nós temos um movimento progressivo. O móvel está se deslocando no sentido crescente das posições, e aí ele vai ter uma velocidade positiva. Agora vamos ver a variação de espaço negativa, que é o movimento retrógrado. Então vamos ver aqui, ó, no instante de tempo t1, olha ali, ó, t1, o móvel está na posição 50. Então, posição inicial, 50. No instante posterior, T2, o móvel está na posição 10. Então, qual vai ser o ΔS? Vai ser a posição final, 10, menos a posição inicial, que é 50. Então, sinais diferentes, diminui e fica sempre o sinal do maior. O sinal do maior é o 50, que é negativo. Portanto, 10 menos 50 vai dar menos 40 metros. Então, aqui nós temos uma variação de espaço negativa, menos 40 metros, portanto, o movimento é retrógrado. Por que é retrógrado? Porque o móvel está se deslocando ao contrário do crescente das posições. Olha só, as posições crescem para a direita e o móvel está se deslocando para a esquerda. Então, a velocidade desse móvel vai dar negativa, e então é movimento retrógrado. Agora vamos fazer o exemplo
de uma variação de espaço nula. A variação de espaço pode ser nula quando passou o tempo e o móvel não saiu do lugar, ele ficou no mesmo lugar. Ou então, pode ser esse exemplo aqui, ó. No instante T1, o móvel estava na posição 10 metros. Aí ele se deslocou até a posição 50, parou e retornou para a posição 10 no instante T2. Observem que os dois instantes de tempo observados, o móvel se encontra na posição 10. Então, neste caso, a variação de espaço ΔS também vai ser zero. Por quê? Porque eu vou pegar a posição final, que é 10, menos a posição inicial, que também é 10. 10 menos 10 dá zero. Então, ele não teve nenhuma variação de espaço. Por quê? Porque a posição final e inicial são iguais. Gente, agora vamos ver o conceito de velocidade. Então, o que é a velocidade? É uma grandeza física que foi definida para dizer a rapidez com que um móvel está se movimentando. Então, velocidade mede a rapidez com que a posição de um móvel varia. Então, como que eu vou escrever isso, equacionar isso? Bom, velocidade, então, vai medir a rapidez com que o móvel está se deslocando. Portanto, eu vou pegar o deslocamento e vou dividir pelo tempo. Observem que deslocamento fica em cima na equação, fica no numerador, porque quanto mais o móvel se desloca, maior o deslocamento, maior vai ser a velocidade. O tempo, ele fica no denominador, porque ele é uma grandeza inversamente proporcional à velocidade. Quanto mais tempo o móvel leva para percorrer aquela distância, menor vai ser a velocidade. Se o tempo é maior, a velocidade é menor. Eu vou fazer um exemplo prático aqui, mental, com vocês, rapidinho. Olha só, você vai de Alegrete até a cidade de Rosário do Sul, que tem aí uma distância de 100 quilômetros. Você pode fazer de duas maneiras. Imaginem vocês que na viagem 1, vocês fazem os 100 quilômetros em 1 hora. Na viagem 2, vocês fazem os 100 quilômetros em 2 horas. Qual das viagens foi mais rápido? Qual das viagens o móvel apresentou uma velocidade maior? Então, pensem bem, ó. 100 quilômetros em 1 hora vai dar a velocidade de 100 quilômetros por hora. Agora, 100 quilômetros em 2 horas vai dar 100 dividido por 2, 50. Velocidade de 50 quilômetros por hora. Portanto, quanto maior o tempo, menor é a velocidade. Então, a viagem 1, o móvel foi mais rápido, a velocidade foi maior, porque o tempo foi menor. Tá bem? Então, vamos lá. 100 km por hora é uma velocidade maior que a de 50. Viagem 1, o móvel foi mais rápido, porque o tempo de viagem foi menor. Gente, existe uma definição aí, uma diferença entre velocidades. Existe o que a gente chama de velocidade escalar média, e a velocidade escalar média, ela é calculada através da distância total percorrida pelo móvel, tá? Então, você vai usar toda a distância que o móvel percorreu. Já a velocidade média não interessa a distância do móvel, o que interessa é o deslocamento, ou seja, a diferença entre as posições final e a posição inicial desse móvel, tá? E a velocidade instantânea é a velocidade no instante de tempo em que você está viajando. Por exemplo, um móvel pode ter uma velocidade escalar média de 80 km por hora. Isso não significa que durante toda a viagem ele viajou 80 km por hora. Ele pode ter viajado a 100 km por hora, em um momento em que ele foi fazer uma ultrapassagem, ele chegou a 110 km por hora. No momento que ele foi, por exemplo, passar por um posto da polícia rodoviária, ele passou a 40 km por hora. Essas velocidades que ele tem num instante em que você olha para o velocímetro do carro, ó, o exemplo do velocímetro do carro é a velocidade instantânea. Já a velocidade escalar média, você vai usar uma distância total percorrida, né? O total percorrido e o intervalo total de tempo que levou naquela viagem. Isso não significa que toda viagem o móvel teve aquela velocidade.
Um outro exemplo de velocidade instantânea é a velocidade que os pardais, né, os radares marcam durante as viagens. Aí é uma velocidade muito pequena no instante de tempo em que o carro está passando pelo pardal, pelo radar. Você pode passar pelo pardal a 40 km por hora e dali 1 minuto você já está a 80, tá? Então, por isso que é velocidade instantânea, porque é naquele instante em que tu olha para o velocímetro. Bom, gente, como é que nós vamos então definir a velocidade média, que é basicamente o conceito mais importante que nós vamos ver nessa aula de hoje, tá? Então, a velocidade escalar velocidade média, né? Ela vai ser calculada através da variação das posições, posição final menos a posição inicial, dividido pela variação do tempo final menos o tempo inicial. Então, variação de posição pela variação do tempo. Um outro jeito da gente escrever essa equação da velocidade média é através desse macetezinho aqui, ó, que é apenas um macete, que é o famoso triângulo Deus lá em cima, vê tudo aqui embaixo. Não tem nada a ver com religião, é só um macete para vocês visualizarem a equação da velocidade de uma forma mais fácil. Então, como é que eu uso esse triângulo? Olha só, se eu quero descobrir velocidade, eu tapo ela aqui nesse triângulo e vejo o que sobra. Então, para descobrir velocidade, eu tapo ela, o V, e vejo o que sobra. O que sobrou? Sobrou deslocamento em cima e tempo embaixo, ou seja, velocidade é deslocamento dividido pelo tempo. Agora, se eu quiser descobrir o deslocamento, como é que eu vou fazer? Tapo ele aqui e o que sobra? Ó, velocidade vezes, porque tá ao lado, então é vezes o tempo, tá? Se eu quiser descobrir o tempo, eu vou tapar ele, o que vai sobrar? Deslocamento em cima dividido por velocidade. Então, aqui um macetezinho, né, relacionando velocidade, deslocamento e tempo. Unidade de medida de velocidade, pessoal, vai ser a unidade de medida, então, do deslocamento pela unidade de tempo. Ou seja, deslocamento e as distâncias percorridas vão ser medidas em metros. E o tempo no Sistema Internacional é medido em segundos. Então, a unidade no SI de velocidade é metro por segundo. Só que a gente sabe que é muito comum também, em viagens principalmente, a gente utilizar as distâncias em quilômetro e o tempo em hora. Então, eu também posso utilizar a unidade de velocidade quilômetro por hora, mas aqui não está no Sistema Internacional, é só uma unidade comum. É importante vocês observarem que quando eu utilizar distâncias em metros, eu vou utilizar o tempo em segundos, tá? Quando eu utilizar distâncias em quilômetros, utilizem o tempo em horas, só não misturem essas coisas. Bom, se eu tiver velocidade em metro por segundo que está no Sistema Internacional, eu posso transformar para quilômetro por hora, ou ao contrário. Como que a gente vai fazer isso? Olha só, 1 quilômetro tem 1.000 metros e 1 hora 3.600 segundos. Portanto, eu posso relacionar quilômetro por hora com metro por segundo. Se eu pegar 3.600 aqui e dividir por 1.000, vai dar 3,6. Então, daí que vem esse número, 3,6. Agora, olha só, se eu tiver velocidade em quilômetros por hora e eu quiser passar para metros por segundo, basta dividir por 3,6, tá? Se eu tiver velocidade em metros por segundo e eu quiser transformar para quilômetros por hora, eu vou fazer vezes 3,6. Observem, gente, que o metro é menor que o quilômetro, tá? Então, quando eu tenho em quilômetro por hora, que é grande, e eu quero ir para o metro por segundo, que é pequeno, eu tenho que diminuir. Então, eu divido por 3,6. Agora, eu tenho em metros por segundo, que é pequeno, e eu quero aumentar para quilômetro por hora, eu vou multiplicar por 3,6. Vamos fazer uns exemplos disso? Exemplos. Transforme 108 quilômetros para metros por segundo. Então, eu tenho em quilômetro por hora e quero ir para metros por segundo. Então, basta a gente, fazer a divisão por 3,6. Então, vai ficar 108 dividido por 3,6 é igual a 30 metros por segundo. E agora aqui na letra B, 20 metros, aqui tá A, mas desconsiderem, letra B, tá? 20 metros por segundo para quilômetros por hora, gente. Como é que eu vou fazer? Metros por segundo.
Ó, pequeno, quero aumentar para quilômetro por hora. Vou fazer vezes 3,6. Então, vai ficar 20 vezes 3,6, que dá 72 quilômetros por hora. Então, basta usar esse macetezinho aqui para fazer a conversão, né? A transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Divide ou multiplica por 3,6. Certo? Agora, vamos fazer juntos exemplos para calcular a velocidade de determinado movimento. Então, vamos fazer aqui. Exemplo 1. Imagine que você saiu do centro de Alegrete às 6 horas e 55 minutos e tenha chegado ao Campus Alegrete do Farroupilha às 7 horas e 43 minutos, após percorrer 32 quilômetros. Qual foi a velocidade escalar média desenvolvida? Então, nesse exemplo, e em todos os problemas de física, eu sugiro que a primeira coisa que você deve fazer é tentar interpretar o problema. Para isso, você pode fazer um esquema, um desenho, tudo aquilo que for te ajudar a entender o que está acontecendo. Então, aqui eu fiz um desenho, ó. Um carro, né, um móvel, que está saindo lá de Alegrete às 6 horas e 55. Aí ele percorre 32 quilômetros e chega no Farroupilha às 7 horas e 43. Bom, fiz o esquema e aí eu vou analisar as informações que eu tenho. Eu tenho a distância percorrida de 32 quilômetros, tá? E aí eu tenho o tempo, né? 6 horas e 55 minutos foi o horário que saiu e 7 horas e 43 foi o horário que chegou. Vejam bem, eu tenho os horários de saída e de chegada, mas eu não tenho tempo de viagem. Quanto tempo demorou essa viagem, gente? Se eu saio de Alegrete faltando 5 para 7 e chego 7h43 no Campus Alegrete, quanto tempo demora essa viagem? Olha só, faltava 5 para 7, 5 minutos, mais 43 minutos que eu andei ali nas 7 horas. Então, vai ficar 5 mais 43. O tempo total dessa viagem foi 48 minutos. Agora sim, eu tenho a distância percorrida e o tempo total de viagem. Vamos anotar isso? Então, olha só, tempo, 48 minutos, distância percorrida, 32 quilômetros. Qual é a velocidade? É o que eu quero saber. Então, anotei os dados do problema, primeira coisa. Segunda coisa, depois que a gente anota os dados do problema, o que a gente vai fazer? Conferir as unidades. As unidades de medida estão coerentes? Por exemplo, se eu estou trabalhando aqui com a distância em quilômetros, o tempo tem que estar em horas. Então, vamos transformar isso aqui para horas, gente? Como que eu transformo 48 minutos para hora? Bom, posso montar uma regra de 3, né? 1 hora, 60 minutos, x, 48 minutos. Montando essa regra de 3, vamos multiplicar cruzado. Então, nós vamos ter 60 vezes x igual a 48. 60 está multiplicando o x, então ele vai para o outro lado dividindo. 48 dividido por 60 dá 0,8 horas. Então, 48 minutos é igual a 0,8 horas. Agora que nós temos o tempo em horas e a distância percorrida em quilômetros, eu posso calcular a velocidade buscando a equação para calcular a velocidade, ΔS por ΔT. Ou seja, 32, que é a distância, dividido pelo tempo, que é 0,8, vai dar 40 km por hora. Essa é a velocidade escalar média desenvolvida nesta viagem. Certo? Vamos fazer mais um exemplo? Então, exemplo 2. Analisando a tabela, calcule o valor da velocidade média entre 2 e 6 segundos. Então, observem a tabela. O que nós temos nessa tabela? S, as posições em metros. Quais são as posições do móvel? 4, 8, 16, 32 e 64. E o tempo, né? No instante de tempo 0, o móvel estava na posição 4. Bom, o que o problema está me pedindo? A velocidade média entre 2 e 6 segundos. Então, o que eu tenho que observar? Que no instante 2 segundos, que é o instante de tempo inicial, ele está na posição inicial 8. No instante 6 segundos, ele está na posição final 32. Então, para calcular a velocidade
Velocidade média, nós vamos pegar a posição final menos a inicial e dividir pelo tempo final menos o tempo inicial. Então, como que vai ficar? Velocidade média vai ser posição final, que é 32, menos a posição inicial, que é 8. Isso eu vou dividir pelo tempo final, que é 6, menos o tempo inicial, que é 2. Agora que eu armei a conta, basta fazer, né? Então, vai ficar 32 menos 8, que dá 24. 6 menos 2, que dá 4. Ou seja, 24 dividido por 4 dá 6 metros por segundo. Então, essa foi a velocidade média entre 2 e 6 segundos. Certo, pessoal? Então, agora eu peço que vocês vão até lá no Siga A e resolvam as questões de velocidade que eu deixei para vocês, tá? Bons estudos!